Boa noite, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, e hoje, dia 14 de julho de 2019, às 8h30 da noite, eu quero conversar com vocês sobre os SARMs, Specific Androgen Receptor Modulators, que são substâncias que chegaram no Brasil mais recentemente, ou pelo menos ganharam popularidade no Brasil mais recentemente, como podendo ajudar na necessidade de mais efeitos androgênicos no organismo quando necessários, ok? Você pode acessar o icaro.med.br/SARMS, S-A-R-M-S, tá? Para saber mais e saber mais sobre a base sobre esse tema, tá bom? Eu posso explicar para vocês desde já que são muito úteis os SARMs, são cada vez mais estudados, centenas deles estão por sair por parte da indústria farmacêutica, mas tem muito material na internet sobre eles, material que, pelo que eu vi, a maioria de baixa qualidade, ou é focada em efeitos de altas doses demais para ganhar músculos a qualquer custo, e não em objetivos relacionados à saúde. Ou seja, muito difícil você falar para uma pessoa bem de SARMs hoje em dia, pedir para ela pesquisar na internet e ela encontrar coisas positivas que não sejam associadas, informações que não sejam associadas à overdose deles focando em ganhar músculos, tá bom? Então eu vou procurar falar para vocês do uso adequado de SARMs para o objetivo de saúde e não necessariamente ganhar músculos a qualquer custo, tá bom? E naturalmente muitos falam mal quando pesquisam na internet e veem esse material de baixa qualidade ou focado demais em ganhar músculos a qualquer custo. Eu lembro que um amigo meu que tem uma dor lombar significativa, que melhora quando ele fortalece adequadamente a coluna lombar e intensifica os exercícios adequados, eu falei para ele sobre os SARMs e pedi para ele dar uma olhada. Rapidamente ele voltou no WhatsApp e me falou: Ícaro, não falam muito bem, né? E aí é que eu tive a minha atenção chamada para poder pesquisar também na internet e ver que materiais são esses que falam sobre o tema, tá? Então eu pretendo filtrar para vocês hoje o que são os materiais realmente de qualidade que falam sobre o tema e aqueles materiais que possam ser úteis para vocês e embasados cientificamente sobre os SARMs. Reitero para vocês que você nunca deve acrescentar qualquer substância ao seu tratamento, ao seu corpo, ou colocar qualquer remédio ou tratamento no seu corpo antes de melhorar e manter hábitos saudáveis de vida. Se você fizer isso, ou o remédio ou tratamento não vai funcionar, ou vai funcionar pouco, menos do que deveria ou poderia, ou você vai ter aumentadas as chances de efeitos colaterais, tá? Agora, é claro, essa regra de nunca acrescentar qualquer substância ou medicamento ou tratamento no seu corpo antes de melhorar hábitos de vida, ela não vale quando você tem uma queixa de urgência ou de emergência. Então, nesses casos, tem que ir para o atendimento de emergência ou para o pronto-socorro, resolver a urgência e emergência, né? E os hábitos de vida vêm depois para reabilitar o organismo, tá? Para quem que não é essa live minha hoje, e por quê? Ela não é para atletas profissionais de fisiculturismo, porque para esses atletas o que mais funciona mesmo são os hormônios esteroides e companhia em doses bem mais altas do que os SARMs, tá bom? Não funciona também para aqueles malhadores profissionais, ou seja, não é profissional, mas aquele cara que quer músculo de qualquer jeito, ou para aquelas pessoas que querem músculo a qualquer custo e nem ligam se vão sacrificar a saúde para isso, tá? Essa live de hoje não é para esse público, eu não vou focar para esse público porque a minha ideia é mostrar para vocês as indicações dos SARMs para ajudar em saúde e o uso transitório e não o uso regular, múltiplos ciclos para ganhar músculo de qualquer jeito, tá bom? Então, em primeiro lugar, eu queria convidar vocês para lerem o que está no icaro.med.br/SARMS, S-A-R-M-S. Tá bom? Eu vou ler junto com vocês, vou comentar, mas é legal depois você dar uma olhada nesse link e visitar os artigos científicos que estão lá sobre os SARMs, para vocês verem que eu não estou tirando nada da minha cabeça como uma coisa milagrosa para ajudar
todo mundo sobre músculos ou queixas de saúde. Não. A ideia hoje é mostrar para vocês que tem essas alternativas e que, bem utilizadas, elas oferecem grandes vantagens. Por exemplo, os SARMs não são para uso contínuo, tá? Você usa os SARMs por 8 semanas e depois descansa cerca de 8 semanas. Então usa até 60 dias por vez, depois descansa e costuma-se ter um efeito residual daquele efeito que você conseguiu, tá? Eles não costumam intoxicar o fígado ou deixar resíduos no organismo ou inibir os eixos hormonais, quando usados corretamente e sem overdose. Vocês vão ver na internet que vários sites alertam quanto aos possíveis efeitos colaterais dos SARMs, podendo suprimir o eixo hormonal, tá? Suprimir testículos, suprimir função ovariana. Você vai ver que a maioria desses links e desses textos que alerta para os efeitos colaterais são links de pessoas que usaram, assim, SARM a qualquer custo para poder ter um efeito de ganhar massa muscular, para poder melhorar o treino, para ficar louco na academia. E assim, não foi para isso que eles foram criados originalmente, e quando usados em pequenas doses, em ciclos curtos, no máximo 60 dias, com folga de 60 dias, para quem tenha bons hábitos de vida e quem tenha real indicação pautada em exames e pautada numa boa anamnese, numa indicação clínica, eles são bastante seguros, tá certo? E assim, o uso racional e focado em saúde, ele costuma ser muito benéfico, tá certo? Então, o que eu posso dizer para vocês sobre os SARMs? Vamos lá. Conforme está no icaro.med.br/SARMs. Os SARMs significa Specific Androgen Receptor Modulator, ou moduladores seletivos de receptores androgênicos. São substâncias químicas que exercem os seus efeitos ligando-se aos receptores androgênicos, tá? Principalmente os receptores de testosterona, de diversos tecidos do corpo de maneiras diferentes. Então o que acontece? Todo hormônio para agir precisa encaixar no seu receptor, a testosterona também. O que se descobriu é que os SARMs, eles são pedaços de hormônio, tá? Não chegam a ser hormônios, que encaixam nos receptores em tecidos diferentes, selecionados. Cada SARM tem encaixes em tecidos específicos, exercendo efeitos similares aos da testosterona naquele tecido, não agem em outros tecidos, ok? E estimulam ou inibem os receptores. A maioria dos SARMs estudados estimulam receptores de testosterona em receptores em tecidos específicos. Então eles estimulam, ligam transitoriamente, rapidamente saem e levam aos efeitos deles, tá? Não são hormônios, mas sim substâncias que têm efeitos parecidos com os hormônios. Então eles não vão se transformar em estradiol, não vão se transformar em outros hormônios, nem em hormônios, porque eles não são hormônios. São substâncias que agem nos receptores hormonais, tá? E fornecem benefícios anabólicos, mas com menor ou até nenhuma tendência aos efeitos colaterais indesejados de produtos hormonais, ok? Agora, é claro, os resultados variam individualmente por uma série de fatores. Genética, hábitos de vida, meio ambiente, o status da pessoa naquele momento, se tem doenças pré-existentes ou não, tá? E devo dizer para vocês que os SARMs eles foram primeiro inventados e estudados desde a década de 40, tá? E inicialmente eles tinham o objetivo de ajudar no tratamento de pacientes com limitações funcionais, principalmente relacionados ao envelhecimento, relacionados a doenças crônicas, pacientes com facilidade de quedas e de fraturas, pacientes com caquexia, que é aquela perda do estado funcional geral da vitalidade associada ao câncer ou a doenças, tá? Ou ao envelhecimento, e osteoporose. E eu coloquei um estudo que comprova esses usos, tá? Explica um pouco desse histórico lá no icaro.med.br/SARMs, tá? Atualmente, os SARMs exibem várias aplicações clínicas possíveis que são cientificamente comprovadas. Tem outro estudo que eu coloco lá no icaro.med.br/SARMs que fala sobre isso. E entre essas aplicações estão os SARMs para poder ajudar nos resultados em casos envolvendo Alzheimer,
emagrecimento, energia e a chamada fadiga mitocondrial. O que é fadiga mitocondrial? É quando as suas usinas energéticas das células, que são as mitocôndrias, elas estão funcionando mal, tá? Que a gente chama de fadiga mitocondrial. Os SARMs também têm uso comprovado em fertilidade para ajudar, não vão fazer nada sozinhos, tá? Fertilidade, função erétil, hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento benigno da próstata, hipogonadismo, que é um funcionamento inadequado dos testículos e dos ovários, libido, massa muscular e óssea para aumentar e preservar, osteoporose, recuperação de lesões, etc. Então, o uso adequado deles, de preferência em baixas ou moderadas doses, para quem precise, em ciclos curtos, dando intervalos, mostrou vários benefícios científicos para essas aplicações. Os SARMs têm sido cada vez mais estudados e utilizados em diversas áreas médicas, como a urologia, a endocrinologia, também a ortomolecular, tanto que no último congresso ortomolecular do mês passado, 4 palestrantes abordaram o tema, tá? E os resultados são usualmente positivos e cada vez mais promissores quando eles são bem utilizados. Em consultório, eu já prescrevo alguns desses SARMs, quando indicados, regularizados no Brasil, que são o Andarine, o Ibutamoren, o Ligandrol, o Ostarine, o Stenabolic, o YK11, tá? Também prescrevo o Cardarine para pacientes comprarem no exterior quando adequado, tá? Sempre usando por ciclos de no máximo 60 dias e com 8 semanas de intervalo, se tiver que iniciar um novo ciclo. Tem muitas pessoas que não precisam, porque o organismo já começa a funcionar melhor com um ciclo, tá? E tudo conforme os protocolos e estudos orientam, e os resultados têm sido, em geral, bons. Mas sempre para os meus pacientes, junto a bons hábitos de vida, que é o que eu explico, né, que hábitos são esses no icaro.med.br/saúde. E tenho visto que os SARMs têm complementado bem as abordagens integrativa e ortomolecular em medicina. Tá bom? Ainda não se sabe exatamente o mecanismo como os SARMs conseguem exercer uma função seletiva em células diferentes. Tá bom? Estima-se que as diferenças entre as pequenas moléculas que são os SARMs tenham preferência por tecidos e aí encaixem em receptores, principalmente testosterônicos, nesses tecidos diferentes por serem substâncias diferentes, tá? E aí eles permitem que proteínas coativadores e correpressoras possam interagir com o receptor e sinalizar ou regular os genes que as pessoas têm e de formas também não genômicas, ou seja, com efeito como se fosse de hormônio. As indicações eu já falei para vocês, tá? E quais são as vantagens dos SARMs? Eles são altamente seletivos, principalmente para músculos e ossos. Tem outros tecidos, como próstata, que podem agir também, tá? E testículo, mas principalmente músculos e ossos. E reduzem os efeitos colaterais ligados a você colocar hormônios diretamente para interagir com os receptores. Então, eles exibem uma alta seletividade para músculos e ossos, assim reduzindo os efeitos colaterais da ação que você teria dando a testosterona para o paciente e ela poder se ligar a vários outros tecidos do corpo, tá? Eles não servem de substrato para as enzimas 5-alfa-redutase e aromatase agirem, ou seja, nenhum SARM vai virar dihidrotestosterona ou estradiol ou estrona. Isso não vai acontecer com SARMs, tá? Então, assim, não vão ter funções androgênicas e estrogênicas amplificadas em tecidos como próstata, vesícula seminal, que é o que acontece quando você usa testosterona para os pacientes. Eles têm uma relativamente alta potência anabólica para pacientes que já não usam hormônios em altas doses para performance muscular. Para esses pacientes, tentar substituir por SARM pode fazer com que os pacientes fiquem chateados porque o efeito não é igual ao do hormônio, tá? Mas pacientes que até no meio da malhação eles chamam de naturais, que são aqueles que não usam hormônios, os SARMs podem ajudar bastante também no emagrecimento e ganho de massa muscular, tá? Não tem efeitos androgênicos, tá? Se usados em pequena e moderada dosagem, efeitos hormonais androgênicos, podendo virar outros derivados dos hormônios, como eu já falei, e são absorvidos rapidamente e completamente após a administração oral. Só cuidado que alguns deles são líquidos, você não vai encontrar em pó. Se você encontrar em pó,
Alguns deles, não todos. Pode ser que não seja original, tá certo? Não podem ser usados por atletas profissionais, principalmente perto de competições, porque eles serão detectados no sangue de 1 até 3 meses do uso, tá? Mas esse público nem é o que eu costumo pegar muito em consultório, porque as pessoas já sabem que eu não vou orientar doping para ninguém, tá certo? Bom, o que mais que eu selecionei aqui para falar para vocês sobre os SARMs? Então vamos falar quais são os principais SARMs que existem, tá? Os dois que eu tenho achado mais interessantes atualmente, que são, digamos assim, os últimos liberados no país para manipulação, são o YK11 e o Stenabolic, tá? O YK11, ele é inibidor da miostatina, que é uma substância, né, um sinalizador celular que está relacionado com a quebra de massa muscular, com a renovação e quebra de massa muscular. Então, ao inibir a miostatina, o YK11 é uma grande promessa para poder ajudar no ganho de massa muscular, ok? O Stenabolic, todos eles têm tanto esses nomes quanto o nome das siglas, sabe? Por exemplo, SD9009, o YK11 que eu já falei, né? Tem MK667, se eu não me engano, tem vários nomes em número, mas os que são liberados no país em geral, fora o YK11, eles têm um nome, que é esse que eu estou falando para vocês. O Stenabolic, ele está associado ao aumento do metabolismo, aumenta a resistência ao treino, assim melhorando a sua performance no treino, e é lipolítico, pode ajudar na queima de gordura e pode ajudar no ganho de massa muscular, tá bom? O Cardarine, que não é liberado para manipulação ou venda no país, você só consegue comprar se for importado, tá? Não é proibida a prescrição dele, é proibida a venda no país. Ele ajuda você a treinar com mais gás, digamos assim, e resistência, melhora a recuperação pós-treino e leva a menores sintomas de inflamação depois do treino. Aquelas dores pós-treino, aquela sensação de incapacidade que pode levar a pessoa a passar mais tempo sem treinar, ok? O Ibutamoren, ele na verdade não é um SARM, porque ele não age em receptores androgênicos. Mas como o termo SARM ficou muito arraigado na cabeça das pessoas como algo positivo que age em receptores, as pessoas costumam colocar como se fosse um SARM. O Cardarine também não é, porque não age em receptores androgênicos, age no PPAR, tá? Mas o Ibutamoren, eles são agrupados como SARMs. O Ibutamoren ajuda a estimular a produção de GH pela hipófise, então bem interessante esse efeito. O Ostarine, o Andarine e o Ligandrol, eles têm efeitos testosterônicos diversos, mas sem precisar que o médico passe testosterona. Então eles vão ligar nos receptores, ter efeitos como de testosterona, em receptores específicos, principalmente de músculos e ossos, mas não é passar testosterona. Então muitas vezes eles são utilizados quando a gente quer um efeito testosterônico com menor chance ou quase nenhuma de inibir o eixo hormonal, mas quando o paciente precisa do efeito testosterônico, tá? Então ele é especialmente benéfico em mulheres, onde aqueles efeitos de rebote, de virilização, não vão acontecer usando em pequenas e moderadas doses, tá? E assim, os SARMs, eles foram projetados muitas vezes para pessoas que não estão podendo se exercitar poderem usar. Por exemplo, grandes obesos ou pessoas que não estão podendo malhar naquele momento, ou pessoas que tenham alguma incapacidade funcional, por exemplo, estão acamados e precisam dos efeitos que o exercício físico poderia prover de otimização da testosterona, do seu resultado nos tecidos. Então, assim, eu preciso que os pacientes entendam que quem é que pode e deve beneficiar-se do uso dos SARMs? Aqueles pacientes que adotam de verdade, mantêm hábitos saudáveis de vida e ainda assim podem precisar de um efeito hormonal selecionado, que não estão conseguindo só por bons hábitos de vida. Pacientes cujos exames e quadro clínico mostrem potencial benefício do uso dos SARMs. Então, os médicos têm que saber usar direitinho. Tem muita gente por aí que está usando SARM continuamente, eles vão perder o efeito e aumenta a chance de efeitos colaterais. Então é importante que o médico saiba o que está fazendo, tá? Somente médicos podem prescrever SARMs, nenhum outro profissional de saúde, tá bom?
Os SARMs podem beneficiar a gente que não esteja habituado ao uso regular ou muito recente de altas doses de anabolizantes, grandes obesos e pacientes imobilizados, pacientes impossibilitados de se exercitar, pacientes já com uma grande frailty, que digamos assim é fragilidade, paciente que está com maior risco de fratura, paciente que está com maior risco de queda, paciente com grande comprometimento do equilíbrio, sabe? Os SARMs podem ajudar. Quando eles precisariam de um efeito testosterônico, sem você poder passar altas doses, porque não estão se exercitando, né? Ou pacientes que queiram obter saúde como forma de emagrecimento e manutenção de massa magra, e não o contrário. Eu digo para vários pacientes que me procuram hoje em dia, às vezes o paciente marca consulta querendo uma substância específica. Doutor Ícaro, eu quero HCG, eu quero GH, eu quero um SARM, eu quero testosterona. Eu já peço para o meu pessoal de gerência avisar, aviso pelas redes sociais, aviso para vocês nesse vídeo, que nenhum paciente vai chegar no consultório e falar, paguei a consulta, eu quero isso. Não. O paciente, quando paga a consulta, ele marca não necessariamente para receber a prescrição da substância que ele quer. Médicos que são realmente bons e comprometidos com a saúde não fazem isso, tá? O paciente paga pela consulta médica, onde será avaliado o que é melhor para o paciente, o que ele pode e o que deve ser indicado para ele, usado por ele, baseados numa anamnese completa, tá? Eu explico isso no icaro.med.br/consulta completa, nos exames, no que o paciente quer e o que ele pode e é melhor para ele, tá bom? Então não adianta marcar consulta falando, eu quero marcar consulta para que me prescreva um SARM. Não, nem todo mundo pode, não é efetivo ou adequado, saudável para todo mundo. E nem sempre a substância que o paciente chega com ela na cabeça que quer vai ser a melhor para o caso dele. Então, a gente vai avaliar e ver o que seria melhor. Sobre os principais SARMs que estão disponíveis para prescrição, eu já falei do YK11 e do Stenabolic. Ainda tem pouco material relacionado a eles, tá? Mas as lâminas de quem revende a matéria-prima e das farmácias de manipulação falam naqueles benefícios que eu já falei para vocês. Massa muscular, perda de peso, né? E manutenção da massa muscular e da massa óssea também, tá bom? E recuperação de lesões, beleza, ajudar nisso, tá bom? Vamos falar dos outros que são bem estudados. O Ostarine, tá? O Ostarine tem como principais benefícios o aumento de massa e o aumento da força muscular. Para você ter uma ideia, doses pequenas, até em mulheres pós-menopausa e idosos saudáveis, conseguiu o Ostarine ajudar a aumentar significativamente a massa corporal magra e a função física, tá? Ou seja, a capacidade de treino, tá? Também foi usado o Ostarine para pacientes com câncer e ele foi bem tolerado e ajudou a melhorar o desempenho físico do paciente. A gente sabe que todo paciente portador de uma doença crônica, ele se beneficia de bons hábitos de vida e do exercício físico sim, ok? Então o Ostarine teve esses benefícios e em doses pequenas ou moderadas não teve efeitos virilizantes associados às altas doses de testosterona, tá? Então tem uma atividade seletiva no tecido muscular e ósseo, tá bom? O Ibutamoren, que não é um SARM, mas é classificado como tal para a gente poder se comunicar com os pacientes sobre essa função de um peptídeo que se liga a receptores para poder ajudar numa função, tá? Ele ajudou num estudo randomizado de 2 meses, duplo cego, paralelo, controlado por placebo. Ele ajudou no aumento de 3 quilos na massa livre de gordura, tá? No grupo que usou o Ibutamoren quando comparado com o placebo, tá? O aumento do GH normalmente ajuda também na massa gorda visceral ou abdominal, mas para esses pacientes especificamente não teve um benefício direto nesses termos com o Ibutamoren, tá? Mas ele aumentou os níveis de GH e IGF-1, ajudando a restituir níveis fisiológicos tanto em adultos jovens, tanto em adultos mais velhos, restituir níveis de adultos jovens, quanto em pacientes com doenças crônicas, tá certo? Muitas vezes até acamados, restituir níveis saudáveis, tá bom? E ajudou a diminuir também, é um benefício de vários SARMs, o LDL, tá? E aumentar o nível do HDL, tá certo?
O andarine, ele... o ibutamoren, quais seriam as indicações dele? Auxilia a construção da massa muscular, melhora o sono, porque a gente sabe que a secreção de GH melhor à noite, ela melhora a profundidade do sono e o sono ser mais reparador. Aumentou os níveis de GH e GF1, reduziu a LDL, que é aquele marcador que as pessoas chamam de colesterol ruim. Não existe colesterol ruim. Eu explico no icaro.med.br/colesterol, tá? Mas ele ajudou a reduzir o LDL, que é essa molécula que tanto preocupa as pessoas. E auxilia na redução da gordura corporal. O andarine, que é um dos SARMs mais bem estudados, tá? Ele tem efeitos semelhantes em potência e eficácia à própria testosterona. E além disso, ele bloqueia o DHT na sua ligação, que é a dihidrotestosterona, aos receptores da próstata. Então ele também é usado para hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento prostático benigno, não câncer, tá? O andarine ajudou no anabolismo muscular, na queima de gordura corporal e no aumento da densidade óssea, tá? Então assim, o andarine ele pode ajudar na melhoria da composição corporal, na qualidade da massa óssea, tá? E na redução da massa gorda, aumentando a massa magra e aumentando a densidade mineral óssea do corpo, tá? E ele também ajudou no tratamento melhor da osteoporose pós-menopausa, tá? Então, bem interessante, ok? Ele demonstra um grande potencial para ajudar no tratamento da osteoporose em homens e mulheres, tá certo? E por último, o ligandrol, tá? O ligandrol é o SARM que tem mais potência similar à testosterona, tá? Ele pode ser usado em homens e em mulheres, é um dos mais potentes do ponto de vista de ganho de massa muscular, ele se liga muito mais preferencialmente do que os outros SARMs aos músculos e por isso ele auxilia na construção da massa muscular, no tratamento da caquexia, no hipogonadismo, que é a baixa de funcionamento dos ovários e testículos, na sarcopenia, que é a redução da massa muscular, que é muito comum principalmente à medida que a gente envelhece em idosos, sobretudo após a andropausa e a menopausa. Ajudou no tratamento da incontinência urinária e na osteoporose, tá? Estudos mostraram que ele é bem significativo e bem seguro e tolerável quando os objetivos são ganho de massa muscular e de força, tá? Em doses pequenas e por curto prazo ele ajuda no tratamento de condições graves como caquexia, que eu já falei, associada ao câncer ou ao envelhecimento, e as limitações funcionais de doenças agudas ou de fraturas que imobilizem a pessoa, ou seja, ele ajuda na recuperação. Então, tudo isso que eu falei para vocês foi só para dar uma ideia do que baixas doses, baixas a moderadas doses, em ciclos, por períodos de tempo curtos a cada uso, bem orientadas, junto a bons hábitos de vida, junto a um acompanhamento por médico competente que saiba usar substâncias, eu quis mostrar para vocês o quanto os SARMs, os moduladores seletivos de receptores androgênicos, podem ajudar muito no tratamento. Vocês sabem que eu não gosto de usar hormônios não bioidênticos em pacientes. Raramente eu prescrevo. Uma situação de endometriose, situação que a pessoa queira uma contracepção, que você tem que suprimir a menstruação porque a paciente sangra demais e fica muito vulnerável, sabe, a anemia, a problemas. Mas fora isso eu prefiro usar substâncias que sejam hormônios bioidênticos, ou seja, isomoleculares, hormônios cuja estrutura molecular seja idêntica àquela que o organismo produz no seu dia a dia, está tentando restituir níveis hormonais adequados quando necessário, mas os SARMs são bem promissores porque a ligação deles aos receptores é uma ligação de perfil mais natural, eles não duram muito tempo no organismo, eles não costumam exibir um efeito de sobrecarga no fígado, tá? Porque são substâncias muito pequenas e facilmente metabolizáveis. Os efeitos são transitórios, mas os benefícios costumam se manter mesmo depois que você tira os SARMs. E é claro, tudo isso junto a bons hábitos de vida, que é o que eu explico, é a base da saúde no icaro.med.br/saúde. Tá certo? Vocês vão encontrar um monte de textos na internet e vídeos falando que SARMs são perigosos, e é claro que podem ser, se usados erradamente, em abuso, tá? Ou por pacientes que
querem músculo a qualquer custo em doses excessivas. Aí você pode ter problema sim. Mas em consultório eu tenho usado há quase um ano, eu uso em mim também, tenho contato com vários médicos do Brasil inteiro que usam também para si e para os seus pacientes. Não tem tido problemas, muito pelo contrário, mas sempre uso racional, bem indicado, em baixas e moderadas doses, em ciclos por curtos períodos de tempo. Tá ok? Estude mais sobre ele, saiba mais no icaro.med.br/SARMS. Tá? Nas literaturas de boas farmácias de manipulação, vocês encontram bons textos também. E tem um site em inglês muito legal para estudar sobre o SARMS que chama Self-Hacked, tá? selfhacked.com. Bem interessante também, que fala sobre SARMS. Tá certo? Bom, um grande abraço, fiquem com Deus, estudem o que está no icaro.med.br/SARMS, tá? E eu espero que possam beneficiar vocês junto ao apoio de bons médicos que saibam utilizá-los e prescrevê-los no dia a dia e quando sejam efetivamente necessários no seu caso. Um grande abraço, boa semana e fiquem com Deus. Até mais.